Fala aí, gente. Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar das minhas leituras em abril, que eu li 6 livros, a maioria deles em e-book, e 5 quadrinhos. Então vamos falar um pouquinho de cada um para o vídeo não ficar muito extenso também, tá? O primeiro livro que eu li foi The Great Hunt, que é o segundo livro da série A Roda do Tempo, do Robert Jordan. E nesse livro nós vamos acompanhar o Randy, o Perrin e o Matt, além dos outros personagens, né? Tom, Egwene, Moiraine, Lan, em busca da trombeta de Valeri, que eu prefiro chamar de berrante mágico, que é um objeto mítico, né, desse mundo, que tem o poder de, se soprado, trazer de volta os heróis mortos do passado para lutar ao lado de quem soprou a trombeta. Tá? Por isso que eu chamo de um berrante mágico lá. Vai trazer a boiada toda para lutar do seu lado. E aí a história se desenvolve novamente. É um livro com muita barriga, muito descritivo. A história ela é boa, ela é muito interessante. A construção de mundo é muito bem feita. Mas é um livro lento, gente. É um livro lento. E, novamente, muito sobre o ponto de vista do Range, que é um personagem que não é muito interessante até esse livro, tá? São 14 livros, então pode mudar bastante ainda a história. E vai todo o desenrolar do livro, os personagens se conhecendo um pouco mais, o Perrin tentando entender os poderes dele, no que ele está se transformando, o Matt sem saber muito bem o que fazer, as personagens femininas decidindo ir para a torre para aprender a ser a Aes Sedai. Você tem uma trama política envolvendo as Aes Sedai também, com as Ajas Negras. É bem interessante a história, tem a introdução de novos personagens, mas a estrutura do livro é exatamente a mesma do primeiro livro, inclusive o final é praticamente idêntico, tá? Se desenrola para lutar com a sombra no final. Parece jogo de videogame que assim, chega no final tem o chefe de fase, aí tem que vencer o chefe de fase para passar para a próxima. E foi mais ou menos isso. Logo em seguida desse, eu li o The Dragon Reborn, que é o terceiro da série, que já tem uma estrutura um pouquinho diferente. Apesar de a história ser a mesma, esse livro tem menos barriga, ele é menos descritivo que os outros, e ele sai um pouco do ponto de vista do Range e se concentra em outros personagens, tá? Principalmente nas personagens femininas, que eu particularmente gosto mais que os personagens masculinos. Eu acho as personagens femininas da série A Roda do Tempo muito mais interessantes que os 3 protagonistas masculinos, tá? Então você tem todo o desenvolvimento das mulheres nesse livro, elas se encontrando também, elas decidindo o que fazer. E aí você tem nesse livro aí a busca pela espada de Calador, que tem a profecia de que somente o dragão verdadeiro pode empunhar a espada que não pode ser empunhada. E aí a pedra de Tyr irá cair e ele se tornará o grande senhor do mundo, tá? Então o Randy vai atrás disso aí para cumprir a profecia e no final tem que enfrentar a sombra de novo, é o chefão da fase de novo, tá? Mas essa história é muito melhor desenvolvida do que nos outros. Apesar de ainda ser um livro grande, é um livro com bem menos barriga e a história é muito mais interessante, principalmente o desenvolvimento político da história. Existe uma interação maior entre personagens, tá? Os personagens secundários são melhor desenvolvidos e você tem toda uma trama política bem mais embasada por trás também. Você conhece novos povos, novos personagens. A participação do Loyal é muito maior também, que é um Ogier, é uma raça desse mundo também importante. E eu achei bem legal, o final totalmente previsível, como sempre. Meio formulinha, o que enjoa um pouco, mas estamos indo, tô indo para o quarto livro já, tá bom, gente? Depois desses da Roda do Tempo, eu li É Assim que se Perde a Guerra do Tempo, tá? De 2 autores, que se tornou um dos meus livros preferidos da vida. E ele é vendido, na minha opinião, de forma errada, porque ele é vendido como se ele fosse um romance sáfico. E, na verdade, o livro não é isso.
se você entender o que é a história do livro primeiro, né? Seriam duas agentes temporais de duas facções que vivem em guerra através do tempo, vai para o futuro, vem para o passado, fica no presente, tudo, e elas nunca se veem, mas elas começam a deixar cartas, uma para outra, onde elas sabem que a outra vai estar, e dali se desenvolve uma relação. E aí foi vendido como se fosse um romance dessas duas agentes, quando na verdade as duas agentes não são pessoas, elas são conceitos, que são os conceitos do artificial com o natural, mecânico com o orgânico, o racional com o emocional, conceitos desse tipo, que ao longo da história das eras sempre tentaram dominar o jeito que a humanidade se desenvolve. E isso é muito bem trabalhado no livro. Quando você pega esse estalo, você saca essa ideia dos autores, e cada um dos autores é um autor e um autor, cada um deles escreve a carta de uma das personagens que não tem nome, são Red e Blue, você, cara, se apaixona pela história mesmo. Eu achei simplesmente fantástico o livro, se tornou um dos meus livros preferidos da vida, tá? Então é uma leitura que eu recomendo bastante para você, se você gosta de uma coisa mais filosófica, se você entende um pouquinho de história, que você vai pegar essas nuances que tem nesse livro, tá? Então, uma leitura altamente recomendável que eu gostei bastante particularmente. Depois disso, eu li uma HQ nacional do André Diniz, A Revolta da Vacina. Aqui você vai acompanhar a história de um rapaz que sai do Nordeste para vir para o Rio de Janeiro com o sonho de se tornar um dos maiores cartunistas do país. Só que ele não tem esse talento todo que ele acha, ele começa a ser rejeitado por um monte de jornal, e ele começa a se revoltar com isso. A cidade está convulsionada, porque ele vem bem na época das reformas do Bota Abaixo do Pereira Passos, e também da imposição da vacina obrigatória pelo Oswaldo Cruz. Então ele chega numa capital, que é o Rio de Janeiro, completamente convulsionada pelos problemas políticos sociais da época. E aí vai se tornando uma bola de neve a vida dele, até um final bastante dramático na história, tá? Tem bastante violência. O traço do André Diniz é um traço estilo cordel, que eu gosto bastante. Trabalha muito bem a questão de sombra, né, do chiaro escuro. E eu recomendo para vocês, principalmente para quem gosta de uma história com um fundo histórico bem elaborado, assim, bem aproveitado, tá? Então fica aqui a dica para vocês também dessa HQ nacional. Tem resenha dela no canal, se vocês quiserem dar uma olhada, para se informar um pouco mais sobre a história. Depois eu li Silas, do Rafa Pinheiro, passado no mesmo mundo de Salto. Você vai acompanhar aqui o Silas, que é o capitão de polícia dessa cidade, desse mundo aqui, que é uma história steampunk. A arte do Rafa Pinheiro também é bem legal, gosto bastante também. A narrativa gráfica dele é muito boa, é muito bem usada, tá? E é uma história de steampunk com vários elementos de fantasia, e que ele é criado pela figura mais poderosa da cidade, só que ele encontra uma personagem, cria uma amizade, né, por essa personagem, e ela vai colocando na cabeça dele uma outra visão das coisas, e ele começa a perceber certas coisas no benfeitor dele que ele não via antes, e a história vai se desenrolando até um final bem dramático também, que é o final esperado da história. Também é uma HQ muito boa, que eu recomendo para vocês, e também tem resenha no canal. Se quiser saber um pouco mais, aconselho que dê uma olhada lá na resenha do canal. Tá bom? Depois de Silas, eu li outra HQ nacional, Os Donos da Terra, tá? Que tem roteiros da Daniela Fernandes Alarcon, a arte do Vitor Flynn Paciornik, e a pesquisa da Glicéria Jesus da Silva, que é indígena, tá? E nessa HQ aqui, ela é em cima de histórias curtas, só a primeira é colorida, o resto das histórias são preto e brancas, a arte é muito boa, a narrativa gráfica também é muito boa, e aqui você vai acompanhar a luta de um povo indígena do sul da Bahia contra a exploração a que eles são submetidos, tá? Questão de demarcação de terra, questão de como o aparelho estatal que deveria proteger os povos nativos brasileiros são usados justamente para a opressão deles em favor dos poderosos do lugar.
E você também vai conhecer bastante da cultura desse povo e entender um pouco mais de onde vem a resistência indígena a esse tipo de exploração, a opressão que eles são submetidos. Tá? Uma HQ também que tem resenha no canal, aconselho também que deem uma olhadinha lá. E recomendo para quem gosta de assuntos de causas sociais, principalmente a questão indígena, que é o povo brasileiro, a minoria brasileira meio esquecida no churrasco. Todo mundo só lembra que o índio brasileiro existe no dia do índio, né? Infelizmente. Tá? Deveriam ser melhor cuidados e mais lembrados também. Então fica aí a recomendação para vocês, uma HQ também que eu curti bastante, que recomendo para vocês, tá? Um resenha no canal, como eu já falei. Depois dos Donos da Terra, eu li um livro em e-book também, não tenho ele físico aqui, que é a Circe, da Madeleine Miller, tá? Que eu li para uma leitura coletiva, com um grupo de amigos, e que ele vai contar a história justamente da Circe, a personagem mitológica grega, desde a época que ela vivia com a família dela, lá junto aos deuses, né, os titãs, que era filha do titã Hélios, e até a saída dela da ilha de Eana. Então ela comete um que é considerado um crime lá, né? É uma transgressão, digamos assim, e é exilada como punição na ilha de Eana. E passa a viver na ilha de Eana sozinha com os animais, e de vez em quando os pais mandam as filhas ninfas mal criadas para ficar na ilha com ela, para aprender a lição. E ela vai ali conhecendo personagens como o Glauco, como o Dédalo, que ela sai da ilha para ajudar a irmã dela no parto na ilha de Minos, tá? Onde ela conhece o Dédalo, ajuda o Dédalo a escapar da ilha. Ela, aí vai ter o Minotauro na história, o irmão dela também se torna um deus no Oriente Médio, tá? E aí você vê também o encontro dela com Ulisses, que é o principal da história da Circe, como não podia deixar de ser, que vai ter uma repercussão grande lá. Vai aparecer por que ela se torna feiticeira, por que ela se torna um pouco amarga contra os homens de forma geral. E até o desfecho, ela vai ter um filho também. Até o desfecho dela, que é um desfecho mais ou menos esperado, tá? É um livro que ele desperta reações contrárias, tem gente que odeia, tem gente que ama, e é um livro lento, gente. Por quê? Porque é um livro onde só tem praticamente uma personagem o livro inteiro. Então você vai acompanhar o desenvolvimento, né, a jornada da Circe de autoconhecimento. É muito ela pensando sobre ela, a vida dela e as escolhas que ela tem que fazer. Não podia ser de outra forma, porque só tem ela e um monte de animal na ilha, a não ser quando aparece alguém. E aí você tem uma participação bem legal do Hermes também, que aparece de vez em quando, alguns outros deuses que aparecem. Vai nessa toada aí até o fim. Eu achei um livro fácil de ler, rápido de ler, os capítulos são curtos, é um livro bem escrito, que a leitura flui bastante. Então, fica aí a recomendação. Se você quer uma coisa muito aventuresca, a la Percy Jackson, esse livro não é para você, passe longe desse livro. Se você gosta de uma coisa mais filosófica, de entender as decisões de vida da personagem, que vai ter decisões que ela vai te irritar um pouquinho, vai ter decisões que você vai achar legal, aí sim eu aconselho a ler o livro. Se não, parta para outra leitura se você quer uma coisa mais dinâmica, tá? Mas foi uma leitura que eu li que gostei. Depois disso, eu li outro livro em e-book, que é o Siege and Storm, que é Sol e Tormenta, não entendi o porquê dessa tradução, mas tudo bem, ficou Sol e Tormenta em português, que é o segundo livro da trilogia Grisha. Nesse livro, a gente vai acompanhar a Alina mal fugindo, tá, do Darkling, que continua perseguindo os dois, e ela vai se encontrar melhor como a conjuradora de luz. O Darkling desenvolve, depois da disputa com ela lá, da luta com ela na dobra de sombras lá, ele cria poderes novos também, que vão aparecer no livro. Então ela fica mais poderosa, ele fica mais poderoso também, e continua aquela perseguição, porque ele quer chegar a dominar a Ravik inteira. E aí nós vemos esse desenvolvimento deles dois fugindo, ela procurando entender melhor os poderes dela, e vai encontrar novos aliados, novos inimigos também, vai procurar outro animal místico, tá?
é uma outra jornada, mas esse é só um pedacinho do livro, não é o principal. Vai encontrar personagens bem interessantes no caminho e vai ter um desenrolar bem legal também, e tem uma parte política dentro dessa história que eu achei bem legal também. Eu gostei mais do segundo livro que do primeiro, tá? Então, se você já leu o primeiro e gostou, se você se interessou pela série da Netflix, eu aconselho que leia, que é uma boa fantasia. A história se desenvolve muito bem, é um livro bem fácil de ler, tá? Eu li em inglês também, então se você quer ler alguma coisa em inglês assim, já tem uma certa base, eu aconselho que leia esse livro também. Pode ler a trilogia, porque o inglês é bem tranquilo de ler, não tem nada complicado, apesar de ser fantasia. Então fica aí a recomendação para vocês, é uma fantasia que eu gostei também. Depois de Siege Storm, da Leigh Bardugo, eu li uma outra HQ nacional, da Paula Mastroberti, que é Adormecida 100 Anos para Sempre. Essa é uma HQ bem curtinha, tá? Tanto a história quanto a arte são num estilo gótico, lembra as histórias vitorianas, e essa aqui vai ser um reconto da história da Bela Adormecida, justamente com uma pegada mais sombria, mais gótica mesmo. E são 48 páginas só, é bem curtinha, uma HQ bem baratinha também, uma arte muito bonita, uma narrativa gráfica bem legal também. Recomendo para vocês, se você gosta desse tipo de história meio vitoriana, bem mais gótica assim, uma pegada meio de suspense assim também. Então fica a recomendação para vocês. Esse aqui também tem resenha no canal. Se quiserem saber mais detalhes, dão uma olhada na resenha que saiu, tá? Fica a recomendação para vocês. Depois de Adormecida, eu li uma HQ argentina, tá? Que saiu aqui pelo Comic Zone, que é do Diego Grimbal e do Gabriel Hipólito, que é Guarani, A Terra Sem Mal. Tem uma arte muito bonita também, tá? E aqui você vai acompanhar a história de um fotógrafo francês que vem para a América do Sul tirar foto de índios, tá? Só que ele tem que tirar a foto de uma tribo indígena no Paraguai, só que está no meio da Guerra do Paraguai, né? Da Guerra da Tríplice Aliança. Então ele começa meio ingênuo a história, só que conforme ele vai seguindo, né, em direção à guerra, ele começa a se deparar com as atrocidades que acontecem na guerra de ambos os lados. E aí ele vai ver mortes totalmente desnecessárias, preconceito, tudo isso, e começa a mudar a opinião dele. Tá? Então se desenvolve por aí. É uma história bem legal, principalmente para quem gosta desse período histórico, vai gostar bastante dessa HQ aqui, com uma arte muito boa mesmo, uma narrativa gráfica bem legal também, que eu recomendo para vocês. Então, se vocês gostam de uma história com um fundo histórico bem aproveitado, e principalmente com histórias de guerra por trás, essa aqui é a HQ certa para vocês, tá? Fica aí a recomendação para vocês também. Essa aqui, eu não sei se quando esse vídeo sair, se já vai ter saído a resenha no canal ou não ainda. Mas já tem resenha dela gravada, e se não saiu ainda, é só esperar que vai sair resenha também, para você saber um pouco mais dessa HQ, que eu achei muito boa também. Então fica aí essa recomendação para vocês. Por fim, a última coisa que eu li em abril foi Match Imperfeito, da Sandy Menon, tá? Uma comédia romântica, que eu li por uma leitura coletiva do Catarse do Resenhando Sonhos, da Tamires, tá? Resenhando Sonhos. Se vocês não conhecem o canal, conheçam lá. Então, a Match Imperfeito, o encontro de Dimple e Rishi, é uma comédia romântica, como eu falei. Tem resenha dele no canal também, tá? Que eu fiz. É bem fora da minha zona de conforto, mas assim, é um livro que para mim fica indiferente, não fede nem cheira. Tá? É o que se espera de uma comédia romântica. A história gira em torno dos dois personagens, que são de famílias indianas tradicionais. Ela quer ser independente, quer ser programadora. Ele é muito mais tradicionalista nesse sentido. As duas famílias arranjam o casamento deles dois. O menino sabe, mas a menina não sabe. E aí ela quer fazer um curso em Stanford. E a família aproveita para colocar ele lá no curso também, para eles se conhecerem. Só que ele chega lá achando que ela está sabendo e ela não está sabendo, e acontece uma série de confusões, o normal em comédia romântica, e daí vai se desenvolvendo a relação dos dois com outros personagens
como a amiga de quarto dela, companheira de quarto dela, como um outro indiano que é meio preconceituoso, o irmão do Rishi vai aparecer lá também, e assim vai até o final, que já se espera qual vai ser, né? Que é uma comédia romântica. Mas se você gosta desse tipo de história, é uma leitura leve. Eu li bem rápido, a leitura flui, os capítulos são bem curtinhos. Não me incomodou em nada a leitura, apesar de eu estar bem fora da minha zona de conforto mesmo, gente, tá? Mas fica a recomendação aí para quem gosta desse tipo de história. Se você não gosta de comédia romântica, não é o livro para você. Então é isso aí, gente. Essas foram as leituras de abril, tá? No próximo mês eu faço de novo os que eu ler no mês que vem. E eu resolvi agora fazer por mês para não ficar enorme, igual o outro livro que eu fiz dos 3 primeiros meses do ano. Ficou com mais de meia hora. E eu fico com preguiça de gravar e vocês ficam com preguiça de assistir também, porque fica muito grande, né? Então eu vou ver se eu faço por mês, porque é muito mais fácil para mim e para vocês assistirem também. Então, se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Deixa aí aquele seu joinha, que ajuda bastante a gente. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Coloque o vídeo em playlist, porque ajuda bastante o canal a crescer, a ser notado pelo algoritmo do YouTube. E acompanhe os outros vídeos do canal também. Toda quarta-feira tem resenha de HQ. Toda segunda tem algum vídeo também. Sexta também. Então, segundas, quartas e sextas, vídeos fixos no canal. E se der na telha da Sara, mais uns vídeos extras por aí, quando a gente tem vídeo extra para colocar, lógico, né? Então, fica todo mundo bem aí.